noite para você de casa. O NTV News chega. Deslizamento de barranco às margens do Rio Paranaíba interdita parte de rua no bairro Santa Terezinha. Muito além do esperado, Patos de Minas registrou nesta quarta-feira um volume de 58 milímetros de chuva e mais. Casa abandonada vira alvo de reclamações no bairro Nova Floresta. A cada 2 horas, uma mulher é vítima de importunação sexual em Minas Gerais. Os jogos que movimentam a 4ª rodada do Campeonato Mineiro. Inscrições abertas para o programa Bolsa Atleta em Patos de Minas. Desmoronamento próximo ao Rio Paranaíba interdita parte de rua no bairro Santa Terezinha. Os riscos do silêncio nos tabus da saúde mental. Entenda a nova lei que protege direitos de pessoas com fibromialgia. A defesa da liberdade de crença e o respeito à diversidade no Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. É agora no NTV News. A gente começa essa edição mostrando que uma casa abandonada tem preocupado moradores do bairro Nova Floresta. Eles reclamam que, além do mato alto, o imóvel acumula sujeira, gerando riscos à saúde e à segurança. O imóvel chama atenção pelo tamanho. Ocupa quase meio quarteirão em plena área residencial. O que antes era uma casa, hoje está completamente abandonado. Sem telhado e com parte da estrutura comprometida, restaram paredes, janelas e escombros que formam um cenário de descaso no meio do bairro. A situação que nós estamos enfrentando aqui é desde quando o morador faleceu, né, o dono dessa construção. Então já tem mais ou menos uns 3 a 4 anos, né? E a situação vem se agravando cada dia mais, né? Com muito lixo dentro do local. Então, agora tem um morador de rua que está aqui em situação extremamente vulnerável e nós estamos preocupados, principalmente agora com a época das chuvas, né? Vem aí a dengue, né? Eu, por exemplo, já tive dengue. Então nós ficamos muito preocupados. Nós temos crianças no bairro, nós temos pessoas idosas aqui no bairro. E nós estamos preocupados com a quantidade de lixo e o abandono desse lote. Na verdade, é um meio quarteirão praticamente, né? Esse lote aqui no Nova Floresta. No local é possível ver mato alto, móveis velhos descartados e muito entulho. Segundo moradores, além do mau cheiro, a presença frequente de ratos e escorpiões. De acordo com Antônio, morador do bairro, a prefeitura chegou a ir até o local e constatou a situação, mas até o momento nenhuma solução foi apresentada. Já encontramos aqui ratos, né? Os moradores compraram remédio para combater esses ratos, pernilongos, baratas, escorpiões. Então, realmente, nós estamos muito preocupados. A gente quer saber o que a prefeitura pode fazer. Na verdade, eles estiveram aqui, né? Eles estiveram aqui na terça-feira atrasada. Estiveram aqui o pessoal da Ação Social, né? A secretária da Ação Social, juntamente com 2 viaturas da Polícia Militar e um caminhão caçamba. E vieram aqui, vistoriar o local, viu que a situação é extremamente grave, é gravíssima, na verdade. Só que eles voltaram para trás, né, foram embora e não deram satisfação para a gente e para nós moradores aqui dessa rua, né, onde a situação realmente não está realmente legal. A situação é extremamente grave e ela precisa ser resolvida por parte da prefeitura. A situação se agravou nos últimos meses. De acordo com relatos da vizinhança, o imóvel passou a ser utilizado como ponto para o uso de drogas, o que aumenta ainda mais a sensação de insegurança. Em relação ao morador de rua que está aqui, é uma pessoa boa, sabe? Mas ele não pode ficar nessa situação a qual ele se encontra. Então, eu acredito que a prefeitura, através da construção de casas populares, né? Desses programas de construção de casas populares, ela possa oferecer justamente a essas pessoas que se encontram nessa situação vulnerável que precisa extremamente dessas moradias, né? A preocupação é maior porque o bairro tem muitas crianças que circulam diariamente pelas ruas próximas e acabam mais expostas a esses riscos. Os moradores pedem providências urgentes para a limpeza do local e a responsabilização do proprietário. O lote não pode ficar nessa situação. Então acho que a moradora tem que ser comunicada, tem a dona, né? O dono desse lote ele é falecido, mas tem uma viúva, né? Ela é cadeirante, ela precisa ser comunicada e notificada, né? Porque essa situação ela não pode continuar da forma a qual se encontra. Depois do intervalo, aqui no News, inscrições abertas para o programa Bolsa Atleta em Patos de Minas e os jogos que movimentam a 4ª rodada do Campeonato Mineiro.
5 jogos movimentam a quarta rodada do Campeonato Mineiro nesta quarta-feira. Olha, e inclusive a gente tem aí, né, resultado desses jogos. Jogam nesse momento Betinho e o RT. A partida está 1-0 para o RT. O RT saiu na frente aí, ó. A partida teve início às 18h30 e o placar está 1-0 para o time de Patos de Minas. Pouso Alegre e Atlético também já começou, está 0-0. Tombense e Norte duelam em Tombos, no jogo que começou às 19 horas. Logo mais às 20, o Uberlândia recebe o Itabirito no Parque do Sabiá e às 21h30 o América encara o Atlético no Independência. Amanhã, fechando a rodada, o Cruzeiro recebe o Democrata no Mineirão às 18h30. Teve início hoje o período de inscrições para o Programa Municipal Bolsa Atleta 2026. O apoio financeiro varia de R$ 200 a R$ 600. O Programa Municipal Bolsa Atleta é uma política pública de incentivo ao esporte em Patos de Minas. A iniciativa oferece apoio financeiro para atletas, estudantes, iniciantes, amadores, profissionais, paralímpicos, além de técnicos e equipes que representam o município em competições oficiais. O Bolsa Atleta é um grande incentivo que o município dá aos nossos atletas, né? O esporte não é barato, o esporte de competição de alto nível, ele é bastante caro. Se tem a declaração dos nossos atletas, o que custa para eles. Então o Bolsa Atleta vem trazer isso aí, essa facilidade para que os nossos atletas divulguem o nosso município e o nosso esporte. Os valores do benefício variam conforme a categoria do atleta e são definidos pela comissão de gestão do programa. Da categoria Elite, o valor é de R$ 600 mensais. Da categoria Amador, R$ 400 e na categoria Base, R$ 200. Mais do que apoio financeiro, o programa busca fortalecer o esporte como ferramenta de inclusão social, disciplina e oportunidade, principalmente entre crianças e jovens. O ano passado nós contemplamos 50 atletas. Esse ano nós queremos contemplar mais, inclusive numa classe que é mais desenvolvida, que é a dos iniciantes, a dos estudantes. O incentivo faz diferença na rotina de quem vive o esporte. Ajuda com transporte, alimentação, equipamentos e até inscrição em campeonatos, custos que muitas famílias não conseguem manter sozinhas. Infelizmente, as coisas são caras, a gente precisa sempre de contribuir com os custos. O esporte, para ter participação, as viagens, os materiais, a parte do dia a dia também, ele precisa desse suporte financeiro. E os incentivos patrimoniais e financeiros, eles sempre vão vir somando na contribuição para o atleta, seja na parte competitiva, seja na vida pessoal, para que esse atleta consiga focar totalmente no seu treinamento e assim conseguir ter mais conquistas. E esse incentivo que veio ajudou muita gente, ele é imprescindível. Tem viagens nossas, por exemplo, agora em 2026 nós temos o Campeonato Mundial que vai ser realizado na Indonésia. Então, esse auxílio do Bolsa Atleta, ele é uma ajuda enorme para a gente poder estar conseguindo ir disputar e trazer o título para o Brasil. Na verdade, hoje o Brasil é o campeão mundial. Então, essa viagem que o Bolsa Atleta vai estar ajudando é para a gente poder defender o título e conseguir manter a taça aqui em Patos. O esporte transforma realidades, disciplina sonhos e abre caminhos. E é justamente esse o objetivo do Bolsa Atleta, garantir que o talento não seja interrompido pela falta de oportunidade. Para mim o esporte é essencial. Desde criança eu sempre gostei do esporte, mas eu comecei a nadar, foi bem antes mesmo. Aí eu comecei a nadar e eu descobri que eu tinha um talento diferente nela. Aí eu fui treinando e melhorando. A esporte é tudo de bom, né? Saúde, você tem um propósito na vida, tipo assim, não fica desvirtuando, fazendo algumas coisas que não são tão saudáveis, aí você começa a preocupar com o campeonato, tem que estar bem para competir, tem que defender um título, tenho que viajar e tem que juntar dinheiro, então é uma coisa bem importante o esporte na vida da gente. As inscrições vão de 21 de janeiro a 2 de fevereiro e devem ser feitas exclusivamente de forma online pelo site Conecta Patos. O edital completo está disponível no site da Prefeitura de Patos de Minas. A seguir tem a previsão do tempo para o Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Muito além do esperado, Patos de Minas registrou nesta quarta-feira um volume de 58 milímetros de chuva. E você vai ver que desmoronamento de margem do Rio Paranaíba interditou parte de rua no bairro Santa Terezinha.
Agora tem reclamação que vem do bairro Jardim Esperança, onde pela terceira vez uma moradora teve a residência invadida por esgoto. A moradora Daiane Rodrigues, residente da Avenida João Marques Queiroz, no bairro Jardim Esperança, denuncia que pela terceira vez o esgoto voltou para dentro de sua residência, causando transtornos, sofrimentos e risco à saúde da família. O problema começou por volta das 4 horas da manhã desta segunda-feira e atingiu todos os cômodos da casa, incluindo quartos, banheiro, cozinha e o terreiro. Na residência moram 4 pessoas, entre elas uma criança de 11 meses e uma mulher grávida, o que torna a situação ainda mais preocupante. Segundo Daiane, o esgoto que retorna é composto por fezes, provocando forte mau cheiro, sujeira e risco de contaminação. A moradora relata ainda que a família está vivendo dias de sofrimento, tendo que conviver com dejetos dentro de sua casa. Daiane informou que entrou em contato com a Copasa, responsável pelo serviço de saneamento, mas não obteve resposta até o momento. Ela acredita que o problema esteja relacionado a uma obra realizada na rua, que ocorre há meses. Segundo a moradora, sempre que chove ou quando há movimentação na via, o esgoto retorna para dentro de sua residência. Na madrugada desta segunda-feira, a situação se agravou ainda mais, com o esgoto invadindo completamente o imóvel. A família teme pela saúde das crianças e pede uma solução urgente. A moradora cobra providências da Copasa e espera que o problema seja resolvido definitivamente, evitando novos episódios. Olha só, a Copasa informou que nenhuma demanda acerca do refluxo no imóvel da Avenida João Marques Queiroz foi registrada no sistema da companhia, mas que enviou nesta terça-feira uma equipe ao endereço para verificar a situação. A moradora confirmou à nossa equipe de reportagem que uma equipe da Copasa esteve no local realizando serviços. Em meio ao tempo chuvoso, comerciantes da Rua Padre Caldeira convivem com um problema que se repete. A água invade estabelecimentos e causa prejuízos. O problema acontece sempre que chove, na rua Padre Caldeira, em frente ao mercado municipal. Comerciantes relatam que a água da chuva invade os estabelecimentos, trazendo prejuízos e insegurança. Segundo os lojistas, o alagamento é um problema antigo. Eles afirmam que já fizeram pedidos e reclamações, mas até agora nenhuma solução definitiva foi apresentada. Todo dia que chove entra água. Nós aqui temos uma placa de proteção, mesmo assim ainda costuma entrar. Que era mais de meio metro de altura. Aí foi recapear na rua, vai arrumando massa asfáltica. Aí por isso é que a água não tem vazão. Aí os carros vêm, estacionam, como você está vendo ali, ó, monta em cima do passeio, não tem uma salvaguarda, aí joga a água para cima do passeio e joga para dentro das lojas. Toda vez que chove aqui é o mesmo problema, sabe? O esgoto aqui é muito ralo, então não comporta tanta água que vem, que essa água vem lá da Avenida Marabá, desce pela Rua da Mata e vem parar tudo cá embaixo. E toda vez faz maus estragos, aqui na farmácia, na bicicletaria, nos vizinhos aqui de calçados, na papelaria, aqui na Cada Lavoura, sempre entra, toda vez que acontece, e ela desce, e toda vez ela para lá no Bretas também, que atinge até o estacionamento do Bretas lá também. E toda vez faz buraco. Hoje mesmo ele estava lá consertando buraco da chuva de ontem. Toda vez é o mesmo problema, só choveu forte, o problema está aí. De acordo com os comerciantes, a solução seria a instalação de mais bocas de lobo e a limpeza das que já existem. Do jeito que está hoje, segundo eles, não tem como continuar trabalhando com tranquilidade. A solução é pelo menos afundar mais um pouco a via aqui ou arrumar mais boca de lobo. Aqui dá de noite, tá chovendo, você fica pensando, vai invadir a loja, né? Vai invadir. Mais bueiro, e desentupir esses bueiros também, antes da chuva vir, né? Que infelizmente o pessoal joga muito, vai resto de material de construção, vai muito lixo nos bueiros e vai entupindo tudo. Aí tem que ter uma manutenção nos esgotos também. Nós encaminhamos essas reclamações, para a Prefeitura e estamos aguardando resposta do município sobre quais medidas podem ser tomadas. A chuva intensa dos últimos dias causou um deslizamento de terra na margem do rio Paranaíba, comprometendo parte de uma rua no bairro Santa Terezinha, que precisou ser interditada. Um barranco desmoronou, arrastando uma grade de proteção e danificando até um pequeno poste de iluminação.
A proximidade com o rio Paranaíba evidencia a gravidade da situação, já que o terreno instável representa perigo para pedestres, veículos e residências próximas. Bom, começou em 2022, na enchente de 2022, e começou a desabar. Aí parou, deu essa parada grande, né? E agora começou sexta-feira, desabou mais um pouco. Agora essa noite desabou mais e eu já estou no meio do passeio. Então está muito perigoso, eu moro de frente, sabe? Queria que, assim, tomasse alguma providência, né? O prefeito visse com carinho e tomasse uma devida providência, que eu estou bem de frente, eu estou com medo, sim. Os moradores acionaram as autoridades para alertar sobre o problema. Para zelar do meio ambiente, que é perfeição e traz tudo que é de bom para a gente. E a gente teve essa intenção para trazer o conforto para o nosso povo. Acho que todo mundo merece. E a prefeitura foi cautelosa com a gente e vem aos poucos dando assistência, fazendo o que pôde fazer. E chegamos até nesse ponto, mas infelizmente chegou esse problema desse acidente aqui na natureza de cair o barranco do rio. Foi acontecendo, a gente esperava que não acontecesse mais, mas infelizmente veio acontecendo. Durante o momento em que nossa reportagem estava no local, funcionários da Secretaria de Trânsito da Prefeitura estiveram no local para realizar o trabalho de isolamento da área, interditando também um trecho da rua. A Defesa Civil sexta-feira veio aqui e falou que não tinha perigo, né? Agora eles voltou de novo hoje e falou que não tem perigo até então. Até ver se acontece mais alguma coisa. Aí vamos ver, né, o que vai surgir, né? E até agora... Depois desse perigo que eles alertaram para você, desabou mais? Desabou mais, sim. Desabou essa noite, desabou muito mais. E agora vai desabar mais, né, que tá oco, né? Então tem que tomar uma providência, né? Ver o que o prefeito faz, Defesa Civil, o secretário esteve aqui também, sabe? Conversou comigo e me pôs assim... Eles querem que a gente fique forte, né? Mas como que fica com um buraco desse tamanho? Tem como não. A Prefeitura de Patos de Minas divulgou uma nota em conjunto com o 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros e informaram da identificação do deslizamento às margens do rio Paranaíba, na rua Vitória da Conquista, no bairro Santa Terezinha. Ainda segundo a nota, em razão do risco, o local foi imediatamente isolado e sinalizado, e a rua Vitória da Conquista permanece totalmente interditada, não sendo permitido qualquer tipo de trânsito veicular. Os moradores da região foram orientados a respeitar a interdição adotada de forma preventiva. Outro ponto divulgado na nota é que a área já estava sob monitoramento desde a última sexta-feira, quando foi realizada a vistoria técnica e implantada a sinalização da área de isolamento. Em relação às medidas definitivas, a Prefeitura esclareceu que a intervenção estrutural não será executada neste momento, devido ao período chuvoso e às condições de segurança no local. A Secretaria Municipal de Planejamento ficará responsável pela elaboração do projeto técnico, enquanto a execução das obras de contenção será realizada posteriormente pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, assim que houver condições adequadas. Durante a chuva forte da tarde de hoje, a estrutura de um poste de iluminação que fica nas proximidades do Parque de Exposições cedeu. Parte das fiações foram jogadas ao chão, causando curto-circuito com faíscas e fumaça, assustando inclusive quem transitava por ali. Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram o isolamento do local, acionaram a CEMIG para o desligamento da rede, para que possa ser restabelecido, portanto, a energia nesse trecho aí, bem próximo ali ao Parque de Exposições, na Rua Major Gotti. Um volume acumulado de chuva se intensificou nas últimas 24 horas na região. Choveu muito, né? De acordo com os dados da Estação Climatológica do 10º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que é coordenada pela UFO, foram registrados desde o início da madrugada até a tarde desta quarta-feira 58 milímetros de chuva em Patos de Minas. Inclusive, o Corpo de Bombeiros fez monitoramento, continua fazendo monitoramento constante do rio Paranaíba e para ver, né, essa elevação das águas do rio em meio a essa chuva que vem caindo na região. Está 3 metros acima do nível normal, continua sendo monitorada ainda, portanto, pela Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.
E o IMET manteve o aviso de chuvas intensas entre hoje e amanhã no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. O volume de chuva deve oscilar entre 30 e 60 milímetros hora ou 50 e 100 milímetros dia, além de ventos intensos e possíveis descargas elétricas. Vamos conferir os detalhes na previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. A Liquida Óculos 2026 da New Color já começou. Pontos de 20% a 50%. A quinta-feira deve ser com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura cai e a umidade relativa do ar registra 90%. Em Patos de Minas, mínima de 18 e máxima de 22 graus. Em Lagoa Grande, variam de 20 a 24. Em Patrocínio, de 17 a 22 graus. Em Presidente Olegário, variação entre 19 a 23. Em Rio Paranaíba, a máxima deve alcançar os 21 graus. E em João Pinheiro, mínima de 19 e máxima de 24 graus nesta quinta-feira. Em instantes aqui no News, os riscos do silêncio nos tabus à saúde mental. Entenda a nova lei que protege direitos de pessoas com fibromialgia. Já está em vigor a lei que reconhece a fibromialgia como deficiência. A doença se manifesta principalmente com dores intensas por todo o corpo e é difícil de diagnóstico, né? Aliás, fibromialgia não tem cura. Dor constante, cansaço extremo e limitações que não aparecem em exames comuns. Essa é a realidade de milhões de brasileiros que convivem com a fibromialgia, inclusive a de José Jamerson. Ele tem a doença há mais de uma década. Os primeiros sintomas surgiram em 2014, quando ele chegou a ficar sem andar por causa de outra doença. Foram anos de incertezas, viagens para São Paulo e Rio de Janeiro e cerca de 30 ressonâncias até chegar ao diagnóstico definitivo em 2018. O vento bater na pele já dói. É uma coisa incrível assim, que às vezes a gente falando assim pensa que está exagerando, mas é a pura verdade mesmo. É uma dor que não passa, não tem posição, não tem remédio, não tem nada que alivie. Em 2020 ele precisou implantar um neuroestimulador medular para tentar controlar a dor. Além disso, passou a conviver com outros sintomas associados à doença, como crises intestinais prolongadas, intolerância à lactose e a chamada fibrofog, que provoca lapsos de memória e dificuldade de concentração. Fibrofog, que é tipo esquecimento, às vezes está falando alguma coisa e esquece o que está falando. A fibromialgia agora é reconhecida por lei como deficiência no Brasil, um avanço que garante direitos e ajuda a validar a dor de quem convive com a doença. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, a doença é uma síndrome crônica e afeta cerca de 6 milhões de brasileiros. É uma dor crônica, ela dura mais do que 3 meses e é acompanhada de outros sintomas também, por isso que ela é uma síndrome, acompanhada de fadiga, que é aquele esgotamento físico, acompanhada de distúrbio do sono, de ansiedade e depressão muitas vezes também. A partir deste mês, uma nova lei passou a reconhecer oficialmente a fibromialgia como condição de deficiência no Brasil. O advogado explica que cada caso será analisado individualmente, levando em conta os impactos da doença no trabalho, na locomoção e no autocuidado. É preciso que se passe, por esse processo multidisciplinar de avaliação, através de laudos, exames, e a partir daí, constatada realmente a deficiência, a incapacidade, essa pessoa poder ter os benefícios previdenciários, por exemplo. Se essa incapacidade ela é permanente, total e permanente, então pode até se aposentar por invalidez. Falar sobre saúde mental ainda pode ser tabu para muitas pessoas. O assunto vem carregado de medo, silêncio e preconceito. Mas ignorar essa realidade tem consequências. Tem coisa que muita gente sente, mas quase ninguém fala. A saúde mental ainda é um território cercado de silêncio, constrangimento e medo. Medo de julgamento, medo de parecer fraco, medo de não ser compreendido. Em muitas casas, falar sobre sentimentos profundos ainda é tratado como exagero, drama ou fraqueza. E esse silêncio não protege, ele afasta, ele isola e dificulta o acesso ao cuidado. Um tema difícil de abordar
um desafio para nós em termos de saúde mental nos remete a quê? A nossa impotência, a nossa fragilidade. Nós podemos tentar oferecer a melhor ajuda do mundo para uma pessoa, nós podemos oferecer o melhor acolhimento, o melhor medicamento, mas ainda assim haverá um desafio. E você pode observar que muitas vezes as pessoas querem respostas muito simples, muito objetivas, muito práticas. Quando se trata de um tema mais profundo, um tema que desdobra para questionamentos mais complexos, a nossa tendência é recuar. Por isso que eu acho que esse convite às pessoas a abrirem mais a mente para temas difíceis relacionados à saúde mental nos dá muito mais chance de prognóstico, nos dá muito mais chance de ajuda e de suporte do que se a gente recuar e se acovardar e dizer, isso aqui eu não gosto de falar, dessa doença aqui é melhor que a gente não trate a respeito. Então, vamos tentar olhar para isso com um pouco mais de naturalidade. Os números ajudam a entender a dimensão do problema, mas eles não explicam tudo. Em Minas Gerais, o número de mortes relacionados ao sofrimento cresceu mais de 30% na última década. Por trás dos dados, existe uma realidade marcada pela dificuldade em falar, em pedir ajuda e muitas vezes em ser ouvido. Especialistas apontam que o tabu ainda é um dos maiores obstáculos quando o assunto é saúde mental. Os temas relacionados à saúde mental, eles têm graus de complexidade diferentes. Então a gente precisa dar uma certa atenção para algumas coisas sem desconsiderar o grau de aprofundamento que nós precisamos dar para certos temas. Então, quando a gente fala de autoextermínio, essa cautela tem que ser redobrada, porque além de poder gerar gatilho para algumas pessoas, ela também pode acabar trazendo uma discussão improdutiva. A função nossa, como profissionais da área da saúde, é poder acolher o sofrimento das maneiras mais diversas que eles podem vir até nós. Falar sobre saúde mental exige cuidado, responsabilidade e sensibilidade. Não é um tema para ser tratado com sensacionalismo, nem com banalização. A forma como o assunto é abordado pode aproximar quem precisa de ajuda ou afastar ainda mais. As pessoas muitas vezes vão se fechando, vão se silenciando, encontram um ambiente de muita censura. Às vezes as famílias acham que é só aconselhar, é só mandar tomar um caminho ou outro, seguir um caminho ou outro, e pode ser que o tema seja muito mais complexo do que parece. Dentro de um consultório, dentro de um processo de terapia ou de um acompanhamento psiquiátrico, é ali que a pessoa tem uma liberdade maior de entrar em contato com essas emoções que são tão difíceis, mas que precisam de suporte. A saúde mental faz parte da vida e falar sobre isso precisa deixar de ser tabu. Informação responsável, escuta e acolhimento podem abrir caminhos, porque ninguém deveria enfrentar o sofrimento em silêncio e toda vida merece cuidado. Eu posso ser profundamente bem informado a respeito de tudo, eu posso saber de muita coisa que eu preciso saber para realmente cuidar da minha saúde, mas a prática do cuidado da própria saúde envolve um trabalho com um profissional que só a informação da internet não é o suficiente. E aí vem o questionamento. Será que essa quantidade de informação circulando tem um efeito prático na minha vida? Ou será que eu preciso meio que voltar para um caminho que pode parecer um pouco mais tradicional, mas que é o efetivo, que é estar diante de um profissional de confiança, ter uma conversa séria e não só ficar cruzando informações virtuais que muitas vezes parece que preenchem, mas pode nos jogar num certo vazio aí. Tem que cuidar, né? Tem que estar sempre atento e cuidar mesmo da nossa saúde mental. Daqui a pouco aqui no News, a defesa da liberdade de crença e o respeito à diversidade no Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. – 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, uma data que reforça a luta pelo respeito à diversidade de crenças. Celebrado em 21 de janeiro, o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi instituído por lei para reforçar que a liberdade de crença é um direito fundamental, mas um direito garantido que ainda é violado diariamente em diferentes regiões do país. Ele surgiu através da resistência da mãe Gilda de Ogum,
que sofreu diversos crimes, né, de intolerância religiosa, tanto ela quanto o seu templo, e ela veio a falecer devido a esses crimes. Ela veio a falecer no dia 21 de janeiro de 2000 e se tornou um marco e um símbolo de resistência e luta à igualdade religiosa. Líderes religiosos explicam que o preconceito ainda atinge principalmente as religiões de matriz africana. Muitas vezes, esse desrespeito nasce da falta de conhecimento sobre práticas, símbolos e ensinamentos que fazem parte dessas tradições. Já passei por várias atribulações, sabe? Muito sofrimento, a ponto de chegar assim nos lugares, as pessoas bater porta na minha cara, né? Passar na rua, às vezes a pessoa cochichava um com o outro, olhava para mim, tá vendo? Ela é feiticeira, ela é macumbeira, né? E assim, já teve sacerdotisas, já teve uma sacerdotisa da Bahia que já teve até a casa demolida, né? Eu já passei por isso também. Aqui em Patos, a minha casa foi demolida, mas estamos aqui, firme e forte, né? Com muita fé em Deus e nos orixás, né? A gente vai caminhando. De uma maneira geral, a gente entende o preconceito em relação à religião de matriz africana como uma falta de entendimento. É comum do ser humano que ele não se agrade daquilo que ele desconhece. E a nossa fé, a nossa religião, ela vai muito de encontro a isso. As pessoas falam, criticam, negam algo que elas não conhecem. A gente vê várias outras questões que se alinham a esse pensamento, como, por exemplo, quando alguém tem um preconceito em relação à homofobia, ou a PCDs, ou pessoas da maioridade, que às vezes não são entendidas e a falta de esclarecimento puxa o preconceito. Quando falamos em intolerância religiosa no Brasil, especialmente contra as religiões de matrizes africana, nós estamos tratando de um problema que ele é histórico, ele é um problema social, que ainda se manifesta de forma muito concreta. As religiões de matrizes africanas como Umbanda, Candomblé, a Angola, o Queto, eles foram historicamente perseguidas, criminalizadas e também associadas de formas equivocadas a imagens negativas. Esse processo ele teve início no período colonial, está diretamente ligado ao racismo estrutural, ao apagamento das culturas africanas aqui no nosso país. Para a presidente da Comissão de Promoção da Igualdade Social, a intolerância religiosa não pode ser analisada de forma isolada. Segundo ela, o preconceito contra religiões de matriz africana esbarra diretamente no racismo e reflete um histórico de discriminação que ainda marca a sociedade brasileira. Necessariamente, quando a gente fala sobre intolerância religiosa, a gente vai passar pelo racismo, uma vez que a intolerância esbarra mais nas religiões de matriz africana. E isso demonstra que a sociedade, além de não ter aceitação com o povo preto, tem uma restrição com as suas origens, né? Com as suas raízes realmente. E a OAB faz esse trabalho tanto na promoção da igualdade racial quanto na tolerância religiosa para que a sociedade tenha mais conhecimento sobre o tema, respeite a igualdade, a dignidade das pessoas, até porque o Estado brasileiro é um Estado laico, a intolerância religiosa só teve o seu dia estabelecido, né, em 2007, o que é muito tardio, e também só passou a ser considerado racismo religioso em 2023. Então, nós vemos que políticas públicas ainda precisam ser adotadas fortemente para que as pessoas tenham essa aceitação com a opinião e com a crença do próximo. Quem já enfrentou situações de intolerância conta que, apesar da dor, a fé se transforma em força para continuar. A espiritualidade, segundo eles, é o que sustenta e traz coragem de viver a religião de forma plena, mesmo diante da discriminação. Eu acompanho de perto os impactos desses preconceitos. Vejo pessoas que escondem a sua fé, que evitam usar símbolos religiosos e que silenciam a sua espiritualidade para não sofrer discriminação. Isso faz parte da nossa realidade. O que mais guia nós de matriz africana é a nossa fé, né? A fé que a gente
cultua e bate forte nos nossos corações para não deixar que acabe. Definitivamente passar por um ato de intolerância religiosa, ser vítima de um preconceito religioso, não é algo bom. Mas isso é infinitamente muito pequeno perto de tudo que a gente acredita. Então eu sempre falo para os filhos aqui do INSO de que a gente precisa ter, acima de tudo, coragem. Então, ir sim à farmácia com suas roupas, com seus fios de conta, se você precisar ir pagar uma conta, vá. Não por ofender alguém ou por cobrar por um espaço, porque é o seu direito. Nós temos, assim como todas as outras religiões têm, o direito de ir, de virem e de serem aceitos. Mesmo após séculos de história, a intolerância religiosa ainda carrega marcas profundas do período da escravidão. E, segundo os líderes religiosos, parte desse preconceito está ligado ao modo como as religiões de matriz africana foram obrigadas a se adaptar para sobreviver através do sincretismo. Historicamente falando, quando você busca pela origem da necessidade do sincretismo, isso foi algo imposto pela Igreja Católica desde que os negros eram roubados de África até eles chegarem no Brasil e por vários séculos. Então, de uma maneira muito inteligente, os negros criaram o sincretismo para não ficarem sem processar a sua fé. São Jorge não é Ogum, São Sebastião não é Oxóssi, mas dentro do que eles tinham, eu falo que sempre existiram dois altares. Na parte de cima você tinha a imagem de Ogum, que eles rezavam para São Jorge, mas o Ogum estava ali embaixo. E principalmente no coração de todo mundo que não tinha oportunidade de processar a sua fé. Hoje o sincretismo ainda existe como uma questão cultural, às vezes como um resgate de tudo isso. Mas, historicamente falando, ele é sim uma forma de opressão e de preconceito. A matriz africana de Quilombo é quase o segmento da Igreja Católica. Para quem não entende, acha que é isso que eu te falei, que é feitiçaria, é macumbaria, e na verdade não é nada disso. Nós temos um Deus muito presente, que é o nosso Oxalá, que antigamente os negros não podiam falar Deus, Jesus, que se falasse apanhava, Então, eles queriam fazer as orações para Jesus. Então, a gente fala na língua africana, Zambi, Oxalá. Ao contrário do que ainda se espalha pelo senso comum, essas religiões têm como base o respeito à natureza, a caridade e o amor ao próximo. Valores universais que atravessam diferentes crenças e tradições religiosas. As religiões de matriz africana promovem valores. Quais valores? Respeito à natureza, cuidado comunitário, equilíbrio espiritual, uma responsabilidade social. Não há nelas incentivo ao ódio, à violência, mas sim à convivência, ao acolhimento, à ética espiritual. A gente entende que o sagrado ele se faz presente em absolutamente tudo. Então, a partir do momento que eu colho uma içaba, uma erva, e faço dela um banho na energia e no fundamento para curar alguém, para banhar uma pessoa, eu estou fazendo um sacrifício de um ser vivo, que é aquela planta. Então, apesar de parecer algo simples, isso vem dentro de uma liturgia, de um propósito. As ervas que são mais quentes, as ervas que são mais frias. E como eu disse, as pessoas chegam aqui sempre com muitos problemas, e aí você tem que entender a origem disso, até mesmo para saber como cuidar, como acolher, como dar caminho àquela energia que está parada. O banho, ele é um de vários e vários recursos que a gente tem. Vem do reino de Oxalá. O que essas vozes pedem é simples: o direito de existir com a própria fé, de circular sem esconder seus colares de conta e de praticar seus rituais sem medo do olhar ou do ataque e do julgamento. No Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, a mensagem deixada por pais e mães de santo é simples e poderosa: conhecer mais, julgar menos, porque onde há amor, caridade e respeito, não há espaço para o preconceito. O combate à intolerância religiosa ele começa pela informação, pela abertura ao diálogo. Quando a sociedade se permite conhecer,
Mesmo sem a intenção de seguir aquela crença, ela rompe com os estigmas, ela amplia a compreensão sobre a diversidade religiosa que compõe o nosso Brasil. Defender as religiões de matriz africana não é confrontar outras religiões, é afirmar o direito constitucional, a liberdade religiosa e ao respeito às diferenças. Da minha concepção, um dos maiores religiosos que já existiu, não somente a nível Brasil, é Chico Xavier. É uma doutrina que não tem absolutamente nada a ver com a minha, com a nossa, mas ele falava várias coisas interessantíssimas, e a principal delas é que, a partir do momento que um religioso se importa mais com a religião do outro do que com a sua própria, ele está no lugar errado. Então aqui, não que a gente olhe somente para nós, a gente olha para todo mundo que passa. Aquele portão que está ali, ele está aberto e ele recebe pessoas, dores, problemas de todas as formas. E aqui o acolhimento, o resgate, o cuidado, a preservação da família, seja ela qual for, né? A gente tem uma visão muito ampla de tudo isso, é muito necessário. E às vezes o simples escutar alguém é tão poderoso quanto uma oração, quanto um ebó, quanto um banho. Então a gente está aqui para isso. Você tem a sua religião, o outro tem outra religião, tem aqueles que nem religião têm, mas o importante é que todos esses atores, com religião ou sem religião, respeitem a vontade, o desejo, o credo do outro. O NTV News está terminando, mas volta amanhã. Ótima noite para você e até lá.